Neste próximo vídeo, o Dr. Ademir Henning, da Embrapa Soja, vai falar sobre a patologia das sementes de soja e as doenças de soja transmitidas por sementes. Vamos assistir? E o fato é que a soja, no campo, ela é atacada por mais de 100 doenças, já têm sido relatadas. No Brasil, em torno de umas 30, 40. Dessas, 31 doenças foram, por nós aqui na Embrapa, compiladas num manual de identificação de doenças de soja no campo. Isso foi em 2005 e de lá para cá já foram feitas 5 edições desse manual de identificação de doença, onde a gente relata com fotografia, sintomatologia, em medida de controle, as principais doenças que ocorrem na cultura da soja, seja fungo, bactéria, vírus, nematóides e as que são transmitidas por semente. Então, essas aí estão nesse manual. Bom, então vamos concentrar agora na questão de sementes e tratamento de sementes. Então, a maioria dessas doenças são transmitidas por sementes. Só não é a ferrugem asiática e o ídio, por exemplo. Então, a principal, para se ter conhecimento desses organismos, nós organizamos um manual aqui na Embrapa, num curso que nós já oferecemos desde 1984, já está na 64ª edição, curso de Patologia de Sementes de Soja e Tetrazóleo. E nesse curso nós compilamos um manual com os principais fungos, com fotografias e um esquema bem prático para a identificação dos mesmos. E o primeiro deles que ataca a semente de soja chama-se Phomopsis, é um fungo que ocorre na planta de soja, normalmente mais no final do ciclo, forma a seca da haste da vagem, onde ficam uns pontos pretos na haste da planta da soja. Se houver ocorrência de muita umidade, chuva, durante a fase final de maturação e colheita, esse fungo vai penetrando nas vagens e infecta a soja. Então a soja, às vezes, a semente com aparência normal, ela está, se a gente fizer o processo de incubação, ela está infectada com Phomopsis. Então esse fungo é muito importante porque se a semente for colhida em período de umidade e for feito o teste de germinação no laboratório, em rolo de papel, corre-se o risco de condenar a maioria desses campos de semente, porque esse fungo vai estar bastante ativo. É um dos alvos no tratamento de semente. Bom, o segundo, importante também, para a qualidade da semente de soja, principalmente por interferir no teste de germinação, é o fusário. E aí nós temos várias espécies. Em semente, o mais frequente é o fusário semitecto, hoje eles chamam de palidorróseo, e também ocorre no sul do Brasil, em algumas regiões, o fusário graminearo, que é esse fusário cor-de-rosa. Nenhum dos dois é patogênico à soja. Se a gente pegar uma planta de soja e inocular esse fungo, não vai causar doença na planta. Mas, em áreas onde a gente cultiva cereais de verão, milho, arroz, por exemplo, e na sequência de inverno, trigo, aveia, esses fungos são patogênicos, são também parasitam aquelas culturas, vão multiplicar naquelas culturas e depois atacam a soja. Então, como eu falei, não causam doença na soja, mas prejudicam a semente no teste de germinação. E mais comum deles, talvez, no Brasil, é o que nós chamamos de a mancha púrpura, causada por Cercospora kikuchi, que causa essa descoloração purpúrea na semente. Então, esse fungo, ele persiste na semente e nos restos de cultura. Então, toda a lavoura de soja você vai encontrar a mancha púrpura. Ano chuvoso, mais úmido, a semente, maior parte das sementes aparece com esse sintoma roxo, que é mancha púrpura. Bom, qualquer tratamento de semente com fungicida sistêmico vai controlar. E esse fungo também não causa a morte da semente, não é, vamos dizer assim, perigoso para a semente, ele não interfere muito. E com o tratamento a gente controla. Bom, e no caso da antracnose da soja, causada por Coletótricum truncatum, esse aqui, coitado, muitas vezes é o que mais leva a culpa em tudo que ocorre de errado na lavoura da soja. É uma chuva de pedra, é um esternecos, o tamanduá roendo a planta da soja, a pessoa pega, manda para o laboratório, não examina direito, o laboratório faz incubação em câmara úmida e vai aparecer coletótrico, ou coletótrico está matando a planta. Quando na realidade não foi o coletótrico, ele estava lá por, como dizer assim, uma consequência
que é um fungo que está frequentemente associado à planta de soja desde que ela é jovem, né? Então, mas ele ocorre. Em sementes, a taxa dele, a gente recém fez um levantamento com mais de 1.600 amostras de grão em semente esse ano passado, ele não ocorreu em mais de 1,5% em alguns lotes. Quer dizer, é um fungo bastante baixa a frequência dele na soja. Mas é importante do ponto de vista da antracnose. E quase que antigamente não era problema, era mais problema no sul, o mofo branco, causado por Sclerotinia sclerotiorum. Esse fungo, então, era mais frequente na região sul aqui do estado do Paraná, região produtora de semente, e na década de 70, quando a soja foi expandindo para o Brasil Central, de onde que ia a semente? Produzida no sul. E o descuido no manuseio dessas sementes, levando para lá sementes sem beneficiar com escleródio, que são essas estruturas escuras, né? Isso aqui é o grande meio de propagação do fungo, que foi introduzido aí nas áreas novas do Cerrado, né? E o pessoal acreditava, não, isso é um fungo de clima frio, úmido, e é verdade, não vai ter problema, o Brasil Central é quente, o que é uma grande inverdade, que lá nos chapadões, acima de 800 metros de altitude, nós temos condição de clima quase que temperado. Então, o resultado, ele se expandiu em Minas Gerais, na região de Brasília, nos altiplanos, e hoje está em oeste da Bahia, em 25% mais ou menos da região produtora de soja, nós já temos a presença do fungo. Então ele não vai ser um problema sério todo ano, ele causa esse sintoma assim na planta, necrose, depois aparece o micélio branco e produz essa estrutura de resistência em cima da haste ou dentro da haste da planta. Então existem testes de laboratório aqui como papel de filtro que a gente pode estudar o fungo, ou o método do NEON, que está na regra de análise de semente do Ministério. O problema é que a taxa de transmissão desse fungo por sementes é muito baixa. Em testes que nós fizemos aqui, não passa de 0,1%. E os testes de sanidade a gente faz com 400 sementes pela regra. Então a chance de erro, de escape é muito grande. Então, na dúvida, o tratamento de semente com fungicida, que depois a gente vai apontar na tabela quais são as misturas mais eficientes, é a saída, um bom beneficiamento da semente, para remover os escleródios ou esclerócios, semente limpa, e aí, por garantia, o tratamento da semente com fungicida sistêmico, basicamente os benzimidazóis. Daí nós temos outros tipos de fungos que o tratamento de semente funciona e é muito importante. São os fungos que chamamos de fungos habitantes do solo ou necrotróficos. Dentre esses é muito conhecida a Rhizoctonia solani, que causa o tombamento, como dá para ver nessas plântulas, especialmente quando ocorre alta umidade, chuva, encharcamento do solo. É um fungo que habita o solo, é necrotrófico, e antigamente ocorria muito em áreas novas, quando se abria uma pastagem, por exemplo, ou floresta mesmo, se desmatava para introduzir a soja, era um problema muito sério. Com o passar dos anos, a incidência dele foi diminuindo e o tratamento da semente com fungicidas e misturas de fungicidas apropriadas, garante então proteção a essa doença, a Rhizoctonia, um fungo de solo. E agora, talvez seja um dos gêneros de fungos mais preocupantes, e o tratamento de semente tem um papel fundamental nisso aí. Quando a gente faz a semeadura da soja em solo teoricamente seco, com pouca umidade, que não se deve fazer, se possível sempre semear a soja ou qualquer cultura em solo com umidade adequada. Mas às vezes grandes áreas, ou você semeia e de repente pensa que vai chover e não chove, o solo vai secando, a semente não tem água suficiente para germinar, começa a embeber, inchar, a semente de soja vai ficar parecendo uma semente de feijão, aí esse fungo que é um habitante do solo, o Aspergillus flavus, ele vai atacar a semente antes dela germinar e apodrece a semente no solo. Esse, então, é o grande papel do tratamento de semente, o bom tratamento, proteger a semente no solo. Além disso, esse gênero Aspergillus e Penicillium também, Aspergillus, esse é o mais comum em armazéns de semente, e de grão também. Como que a gente controla ele? Tratando a semente antes? Não. O tratamento da semente com fungicida não vai funcionar para prevenir a ocorrência do fungo no armazém. Porque mesmo que não entre o fungo, se nós dermos condições não adequadas de armazenamento, o ideal seria 25 graus centígrados e 70% de umidade relativa do ar. Aí a semente de soja, sozinha, iria equilibrar
em 12,1%, 12% de umidade, não há desenvolvimento de fungo nenhum e ela sobrevive 9 meses tranquilo. Então, maneira de controlar desses fungos no armazém, para não dar produção de aflotoxina, inclusive se for grão para consumo, que é um problema, causa câncer no fígado, não é tratar a semente e armazenar, é manter o armazém em condições de temperatura e umidade adequadas. A semente não pode passar de 13,5% a 14% de umidade, senão esse fungo começa a desenvolver.